A Revolução Industrial foi um processo que mudou a história da humanidade. Por quê? Porque ela permitiu, ela deu acesso a coisas que as pessoas não tinham antes. Ela permitiu, ela abriu o consumo a produtos e ela mudou a vida das pessoas, inclusive na forma de uma mudança de trabalho e onde as pessoas moravam. Uma coisa que é importante de você entender é que a Revolução Industrial foi calcada e também causou uma mudança nesse sentido em um conjunto de combustíveis. E esse conjunto de combustíveis tinha umas características que são muito importantes. A primeira característica é que esse conjunto de combustíveis era muito abundante. Então tinha muito. A segunda característica é que ele era relativamente fácil de transportar. Você tinha uma grande quantidade de energia num volume relativamente pequeno. E a terceira característica disso é que esse fato de ser abundante e ser fácil de transportar faz com que esse combustível seja barato, esse tipo de combustível seja barato. É claro que a gente está falando de combustíveis fósseis. Então o que calcou o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento que a gente viu a partir da Revolução Industrial no século XIX, foi um conjunto de combustíveis que são representados principalmente por petróleo, carvão mineral e gás natural. São produtos com grande quantidade de carbono que, quando queimados, liberam uma grande quantidade de calor que pode ser convertida nos mais diferentes tipos de energia que a gente usa. O que a gente sabe é que, a partir do momento em que o uso desse combustível aumentou, a gente começou a causar uma alteração na atmosfera do planeta, principalmente com o aumento da quantidade de gás carbônico ou seus equivalentes a partir da queima desses combustíveis fósseis. E a gente também sabe que isso está alterando o planeta que a gente vive e pode sim ameaçar a nossa vida no planeta. Então eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia e hoje a gente vai falar sobre uma outra faceta do aumento da quantidade de carbono na atmosfera, que é conhecida como acidificação dos oceanos. É preocupante. Estamos num momento preocupante e de grande ameaça da nossa vida. Por que a gente está nesse momento preocupante? Porque nós estamos causando alterações tão graves na atmosfera e principalmente de uma maneira tão rápida que isso ameaça a vida de outros organismos do planeta e ameaçam a nossa vida também. Então existe uma chance do planeta começar a ter características ambientais que são muito severas para a nossa sobrevivência ou de outros organismos, e esses organismos podem desaparecer do mesmo jeito que a gente pode desaparecer também. Um dos fenômenos que a gente tem visto acontecendo, eu vou mostrar alguns gráficos aqui para você que está assistindo, estão ligados à acidificação do oceano. E para isso eu preciso explicar um processo químico para você. Quando eu queimo o combustível fóssil, o que eu estou fazendo é que eu estou liberando, é uma molécula cheia de carbonos, oxigênios e hidrogênios, dentre outras coisas, mas principalmente carbono, oxigênio e hidrogênio. E quando eu queimo isso, eu estou quebrando ele em pedacinhos menores. Então, a queima desse combustível libera energia na forma de calor, que eu vou usar para produzir energia, para movimentar carro, para esquentar a casa, para produzir energia elétrica. Só que eu tenho um subproduto dessa queima, que são moléculas de gás carbônico. Esse gás carbônico é liberado dessa queima e vai para a atmosfera. O que a gente sabe, e o que a gente já discutiu em outros momentos, é que esse gás carbônico aumenta o que a gente chama de efeito estufa, fazendo com que o planeta esquente. Mas tem um outro fenômeno que começa a acontecer também, que a gente consegue perceber. Quando a concentração de gás carbônico começa a aumentar na atmosfera, os oceanos começam a absorver esse gás carbônico. Então, parte do gás carbônico da atmosfera, calcula-se que mais ou menos 20% do gás carbônico que a gente produz a partir da queima de combustível fóssil é absorvido pela atmosfera e pela água. E quando esse gás carbônico é absorvido, ele reage com a água formando um ácido. Ele forma um ácido chamado de ácido carbônico. Só que esse ácido ele é extremamente instável.
Então ele vai sendo quebrado de novo e ele vai liberando íons de hidrogênio, H+ na água. Quando a gente fala de acidez de alguma coisa, geralmente a gente está falando da quantidade de hidrogênio livre que a gente tem na água. Então quanto mais hidrogênio livre a gente tiver, mais ácido é aquele ambiente. Isso é uma das definições, a mais simples dela, mas nesse momento ela é suficiente para a gente explicar. Como que a gente sabe que os oceanos estão se acidificando? A gente sabe e que isso está acontecendo. A gente sabe porque a gente mede. Então eu vou mostrar dois gráficos aqui para vocês. O primeiro gráfico, ele mostra a acidificação dos oceanos de 1988 a 2021, numa estação de medição de acidez do oceano no Havaí. E vocês vão olhar e vai parecer que é pouquinho, que caiu pouco o pH, mas vocês precisam lembrar do volume de água, tá? É muita água que a gente está falando. Então, para que essa queda aconteça, precisa ter um volume de água muito grande, tá? Então, o primeiro gráfico que eu vou mostrar para vocês é um gráfico produzido por pesquisadores da Universidade do Havaí. Ele está disponível no Our World Data, então se vocês quiserem olhar, o gráfico está lá. E o que a gente consegue perceber aqui é claramente, é lógico que essa escala é uma escala exagerada, ou seja, não está começando no zero, a gente está vendo uma variação que parece pequena, mas ela é significativa. Eu já vou explicar para vocês porque é significativa. E o que a gente consegue perceber aqui é uma clara queda da acidez do oceano. Então o que nós estamos vendo aqui são variações sazonais, por isso que esses picos eles ficam variando aqui. Só que a hora que eu calculo a média, claramente a média está caindo. A média de acidez, o pH do oceano está caindo, ou seja, o oceano está ficando cada vez mais ácido, tá bom? Tá bom, Emílio, mas o que você está falando? Será que dá para a gente ver? Será que dá para a gente perceber uma relação disso com a quantidade de gás carbônico na atmosfera, que foi a sua alegação inicial? Então olha que interessante esse segundo gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui em vermelho, a partir da década de 50, o que nós vamos ter é a concentração em partes por milhão de gás carbônico na atmosfera. A gente consegue perceber claramente a quantidade de gás carbônico aumentando, certo? O que a gente consegue perceber aqui também é, em verde, a quantidade de gás carbônico diluído na água. E é impressionante como a inclinação de um gráfico é muito parecida com a inclinação do outro gráfico. Então o que está em vermelho cresce e o que está em verde cresce aparentemente na mesma frequência, na mesma quantidade, certo? Se eu traçar a média aqui, eu vou ter uma curva muito parecida com essa curva vermelha. Então eu estou aumentando a quantidade de gás carbônico e, à medida que eu aumento a quantidade de gás carbônico na atmosfera e, consequentemente, na água, eu tenho uma queda no pH. Então tem uma relação direta entre o aumento do gás carbônico na atmosfera, causado pela queima de combustíveis fósseis, com o aumento da quantidade de gás carbônico na água, que vai produzir ácido carbônico, que vai liberar hidrogênio, que vai derrubar o pH daquilo que a gente está olhando. Então olha só que interessante e ao mesmo tempo assustador o efeito que as nossas ações estão tendo no planeta. A gente consegue perceber claramente que é a nossa ação que está causando essa diminuição no pH do oceano. Tá bom, Emílio, mas por que isso é relevante? Por que essa queda no pH é relevante? Porque os pesquisadores começaram a notar que a queda no pH pode afetar principalmente dois conjuntos de organismos dos oceanos. O primeiro conjunto de organismos dos oceanos que é afetado são os organismos que produzem concha. Então você pode pegar todos os moluscos, os corais, todos esses organismos que produzem concha são diretamente afetados por essa diminuição de pH.
Como eles são afetados? O hidrogênio livre, que é produzido a partir dessa acidificação dos oceanos, reage com o carbonato de cálcio que constitui a concha desses animais. Então, o que os pesquisadores provaram a partir de observação em campo e também em laboratório é que esses animais começam a produzir conchas mais finas, que os corais começam a morrer por falta de estrutura. E se a gente for pensar na importância de moluscos e de outros animais que produzem concha e dos corais para os ambientes em que eles estão, nós estamos falando de um desequilíbrio ecológico gigantesco. Tem trabalhos que mostram que em águas rasas, que é onde a gente vai encontrar coral, que o pH tende a variar mais e ficar mais ácido, esse efeito causa, por exemplo, um branqueamento de coral gigantesco, acabando com o coral que existe num determinado local. Acabar com um banco de corais, por exemplo, acaba com um berçário para animais, com alimentação para animais e com tudo que está acontecendo naquele ambiente. Tem um trabalho muito interessante produzido na costa da Califórnia que mostra como que relaciona a acidificação dos oceanos à diminuição da quantidade de pescados. Uma outra coisa que se viu também no litoral dos Estados Unidos e do Canadá é que 70% da renda da pesca é gerada por animais que precisam de carbonato de cálcio para fazer sua estrutura. E que essa produtividade está caindo enormemente causada por essa acidificação do oceano. Se isso não bastasse, tem outros trabalhos que mostram e que conseguem relacionar diretamente a acidificação do oceano à diminuição da produção do fitoplâncton, que são os micro-organismos fotossintetizantes que ficam na superfície da água. E que é esse fitoplâncton que alimenta praticamente toda a vida do oceano. Então, quando essa produtividade cai, a produtividade do oceano cai também. E calcular os efeitos disso é praticamente impossível. Se você quiser informação sobre esses artigos e sobre a acidificação do oceano, eu recomendo 2 artigos que vão discutir isso. Esse aqui, que é um artigo publicado na Science, os links estão na descrição aqui embaixo. E esse outro artigo aqui, que também está na descrição aqui embaixo, tá bom? Então deem uma olhada nesses artigos, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. O que a gente precisa lembrar é que a gente precisa entender os efeitos das nossas ações para tudo. E principalmente a gente que se preocupa com isso, se armar de informação. Ter a informação à mão, estudar isso de verdade, entender isso com profundidade, para defender o nosso ponto de vista. Mas defender para quem, Emílio? Eu não sou um político. Defender para quem está perto de você. Fazer o nosso papel não é só fazer o meu papel de comunicador na internet falando sobre mudança climática. É você usar essa informação no seu WhatsApp, com seus amigos, com seus familiares, para que a gente se conscientize para a gente tomar decisões melhores em relação ao nosso futuro, tá bom? Era isso que eu tinha para falar no vídeo sobre acidificação do oceano. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Falou, valeu e tchau.